Imagina se você cria, inventa ou descobre algo tão revolucionário, capaz de mudar o mundo. Algo digno de prêmio Nobel. Mas, ao invés de prêmios, troféus, aplausos, o silêncio, ou pior, seu projeto some do mapa, você é censurado, ou até pior, você misteriosamente desaparece do mapa, sem deixar rastros ou qualquer pista. Eu sei que parece um roteiro de um filme de cinema, você concorda? Mas se eu te contar que a história da ciência está cheia de casos misteriosos como esse? Sim, invenções que simplesmente evaporaram. Criadores que sumiram sem deixar rastros. Projetos tão perigosos, ou geniais demais que foram trancados em 7 chaves. Mas por que algumas dessas bizarras, geniais e talvez perigosas invenções da ciência foram simplesmente jogadas para debaixo do tapete? Vem comigo mergulhar no lado mais sombrio da inovação. Hoje você vai conhecer as invenções malditas da ciência. E talvez descobrir por que certas ideias deveriam ter continuado esquecidas para sempre. E aí já deu aquele frio na espinha? Então, se acomoda aí porque a viagem vai ser alucinante. E se você gosta de saber o que acontece nos bastidores do mundo, já se inscreve no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu postar aqui. O canal é novo e seu apoio faz toda a diferença. Para eu continuar com esse trabalho, muito obrigado por isso, tamo junto. Agora sem mais rodeios, bora pro vídeo. 1. A máquina do tempo de Tesla. Segredo do governo. Você provavelmente já ouviu falar do Projeto Filadélfia, certo? Aquele que o navio desaparece. Acredita-se que o experimento visava tornar o SS Eldridge invisível aos radares, usando a teoria do campo unificado de Albert Einstein. Acredita-se que o experimento foi realizado no estaleiro naval da Filadélfia, em 28 de outubro de 1943. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, deixe aqui embaixo nos comentários. Continuando, mas e se eu te contasse que, muito antes de qualquer boato de navios invisíveis, o próprio Nikola Tesla já estava brincando com a ideia de manipular o tempo e o espaço? Existem registros, documentos, sussurros de que Tesla desenvolveu um oscilador eletromagnético tão potente que poderia, se liga, pode afetar a estrutura vibracional da matéria. O que é isso? A física quântica explica que a matéria não é estática, e sim um conjunto de partículas que estão sempre em movimento, vibrando e interagindo entre si. Isso faz gerar as formas dos objetos que percebemos. Pensa nisso. Na prática, ele poderia manipular o tempo só ajustando frequências. O mais bizarro, dizem que essa invenção foi confiscada pelo governo dos Estados Unidos logo depois da morte de Tesla, em 1943. E desde então, silêncio total. Ninguém mais tocou no assunto oficialmente. Será que era só a loucura de um gênio excêntrico? Ou havia algo tão real ali que o mundo simplesmente não estava pronto para conhecer? Algo que se tornou um segredo guardado a 7 chaves. 2. O rádio de vozes mortas. Um diálogo com o além? Agora, prepare-se para algo que te fará questionar a realidade. Nos anos 1950, um pesquisador chamado Frederick Jurgenson afirmava algo inacreditável, que conseguia captar vozes de pessoas mortas usando um gravador de rolo comum. Depois, o cientista Konstantin Haudive levou isso para outro nível, aprimorando o experimento e chamando de psicofonia. Segundo ele, os mortos se comunicavam através de frequências ocultas, em meio ao chiado do rádio. Haudive alegava ter gravado mais de 100.000 vozes. Então, por que essa descoberta não está nos livros de história? Simples. Quando as gravações foram apresentadas em universidades europeias, o que aconteceu? Ninguém quis validar. O material foi classificado como perigoso. E pouco depois, os equipamentos desapareceram. Você teria coragem de ligar um rádio sabendo que alguém, ou algo, do além poderia tentar te responder? 3. O motor de água que sumiu com o inventor. Essa história é quase um thriller de Hollywood. Nos anos 90, um inventor americano, Stanley Meyer, chocou o mundo com algo revolucionário: um motor movido a água. Sim, água. Não a gasolina. Não o etanol. Água da torneira. Ele chegou a dirigir um carro totalmente funcional. E dizia que, com um simples copo d'água, poderia cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta.
Pensa no impacto disso para a indústria automotiva e de energia. Mas o sonho virou pesadelo. Pouco depois de apresentar sua invenção, Stanley Meyer morreu de forma misteriosa. Durante um jantar com 2 investidores, ele saiu da mesa, gritando: "Eles me envenenaram." O projeto desapareceu. Ninguém mais conseguiu recriar. A pergunta que fica é: essa invenção era real demais para ser permitida? Ou era uma farsa que o mercado fez questão de enterrar? Você decide. 4. A câmera Kirlian e as auras da vida e morte. Nos anos 1930, um casal soviético, Semyon e Valentina Kirlian, criou uma máquina fotográfica que fazia algo inimaginável. Ela conseguia registrar campos energéticos vivos, o que muitos começaram a chamar de aura. Folhas, mãos humanas, até moedas, tudo parecia emitir uma espécie de luz invisível que a câmera capturava. Durante a Guerra Fria, os soviéticos usaram essa tecnologia em pesquisas ultra-secretas. E depois, os projetos simplesmente sumiram. Até hoje, há quem jure que essa tecnologia evoluiu, mas que foi parar nas mãos erradas. Se a câmera Kirlian conseguia registrar a energia da vida, será que, em sua forma mais avançada, ela conseguiria também fotografar a morte se aproximando? Ou talvez, revelar segredos sobre nossa própria energia vital? 5. O espelho de Kozyrev, dobrando o tempo e a mente. Esse aqui é pura ficção científica russa que saiu dos livros para a vida real. Nos anos 60, o físico Nikolai Kozyrev desenvolveu um aparelho bizarro, um espelho em forma de espiral metálica, o famoso espelho de Kozyrev. A teoria de Kozyrev era chocante. Ele acreditava que o espelho poderia dobrar o tempo e o espaço, permitindo até que a mente humana se conectasse com eventos passados ou futuros. Alguns voluntários relataram que, dentro do espelho, viam cenas de outras épocas ou tinham sensações fora do corpo. Mas como era de se esperar, o governo russo classificou tudo como material altamente sensível. E até hoje, ninguém sabe onde estão os espelhos originais. Afinal, o que será que Kozyrev viu ou descobriu que era tão perturbador, tão revelador, que não poderia ser contado ao mundo? E mais importante, onde estão esses espelhos hoje? A história oficial da ciência nos é contada como um caminho de luz, fórmulas e progresso constante. Mas, como vimos hoje, existe um lado obscuro. Um porão onde as ideias mais revolucionárias foram trancadas, onde inventores desapareceram, e onde o impossível talvez tenha se tornado real por alguns segundos. Se essas invenções realmente existiram, e tudo indica que sim, e foram encobertas, a pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: elas sumiram porque não funcionavam? Ou porque funcionavam demais? E o mundo, ou talvez as grandes potências, não queriam que você soubesse? Se você mergulhou fundo nessa jornada e quer mais histórias que desafiam o que sabemos, se inscreve no canal agora. Não esquece de ativar o sininho para não perder nada. E comenta aqui embaixo o que mais a ciência está escondendo. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuidado com o que você tenta descobrir. Tchau!